Olá, sons divinos! Aqui é Simaria, do Soneto de Gratidão, e eu acabei de vir de Guararema, uma imersão onde pude dar continuidade a um dos módulos da pós-graduação em Pedagogia Sistêmica pela Inovare, pela CUDEC do México, em parceria também com a Hellinger Schule da Alemanha. O primeiro deles, referente ao módulo, foi família e escola. E o segundo momento foi uma imersão no residencial sobre a camiseta como um movimento simbólico que nos acrescenta força para o fluir dos projetos. E eu trago um pouquinho do muito que aprendi com as maestras mexicanas, Angélica Olvera, que junto com a Mariane, que é a precursora da pedagogia sistêmica, temos a Angélica Olvera, que além de ter movimentado muito a constelação familiar à luz da educação, ela tem no México a CUDEC, a qual atende desde a educação infantil até a pós-graduação, até a graduação. Ela tem mais de 7.400 alunos, são mais de 700 funcionários engajados com um olhar sistêmico com relação à educação. E é sobre esse lugar, sobre esse aprendizado, sobre a proposta na qual a maestra Angélica Olvera e a Cristi trouxeram, para que estejamos a postos da pedagogia 2020, uma pedagogia que fala sobre o novo, uma pedagogia que fala sobre descobertas acima de tudo. E onde estão as descobertas? Agora, com os filhos em casa, ao estudar, você pode observar como é a sua maneira de se posicionar a este estudo, como é a maneira do seu filho se posicionar diante das câmeras, diante da professora, diante das dúvidas, dos aprendizados, dos amiguinhos. Se ele já consegue ter a abertura dessa câmera, se a câmera ainda está fechada e assim para ele é mais confortável ou ela. Estas observações nos dizem muito sobre as descobertas que fazemos de nossos filhos, de nossos alunos, de quem estejamos a mediar o processo educativo. Se é uma criança que tem a necessidade de levantar mais vezes, se é uma criança que fica mais centrada no seu silêncio, ela trabalha ali a observação. Não significa que ela não está aprendendo, significa apenas que a forma dela aprender é diferente daquele que se destaca e que precisa mais perguntar, estar à frente com a sua fala, com o seu posicionamento, porque essa também é a forma desta criança, deste adolescente, até mesmo deste adulto, de aprender. Então, o que se trata da pedagogia 2020, muito do qual já conhecemos, porém, às vezes, com a correria do dia a dia, deixamos de olhar para o essencial, que consiste em pequeninas ações do nosso dia a dia, em vez da gente julgar que a forma com a qual aprendemos, nós nos colocamos nesse lugar e olhamos para o outro, é permitir que a partir desta observação, desta autoanálise, eu possa olhar para o outro com aquilo que ele tem, naquilo que ele é completo e naquilo que ainda não. Naquilo que para mim é mais leve, de repente uma anotação, naquilo que para mim é mais fácil eu terminar aqui e já explicar para alguém, seja um colega, um amigo, um pai. Cada um vai ter o seu modo. Alguns vão precisar se levantar mais vezes, porque o corpo aprende também de uma outra forma. Tem muito interessante a gente ter o aproveitamento, por exemplo, da arte, que é pouco explorada dentro desse contexto educativo, ensinando essas crianças, ensinando esses jovens a fazer um mapa mental. Trabalhamos tanto com a cultura, tanto com a arte em tenridade na primeira infância e pouco deixamos para que isso venha à tona. Conforme eles crescem, aquilo fica de lado. Se enquanto o aluno está lá na sua escrita, o professor arranca a folha porque viu que ele fez um desenho, como fica aquela alma da criança? Como fica aquele movimento?
De repente, aquele mesmo professor recebeu o mesmo movimento de algum outro que passou por sua vida. Talvez ele mesmo não saiba como lidar e acredite que há apenas uma forma de aprender. Há quem é o sinestésico, há quem é o visual, tem muitas. A questão é, enquanto eu desenho, de repente o meu aprendizado está aqui e aqui a minha concentração para que eu não disperse. Cada um vai encontrar a melhor forma que funciona. O ideal é que o educador possa fazer a mediação e a ponte para esse aprendizado. Então, uma das principais mensagens que a maestra Angélica Oveira e a Cristi deixam para nós é que essas descobertas possam, a partir de nossa observação, a partir daquilo que eu olho para o outro, a partir da autoobservação, nas sutilezas de todas essas mensagens, que eu procure cada vez mais o que é claro, cada vez mais o que pode sair daquele movimento que te leva para o menos. Ai, meu filho não presta atenção. Ai, meu filho, enquanto a professora está escrevendo, está lá desenhando. De repente, se ele é auditivo, ele está aprendendo muito bem. E se a forma dele de se conectar e de se concentrar é desenhando no caderno, que ótimo! Ele já encontrou uma forma de se conectar com o aprendizado. Porque o que fica não é como eu quero que o aluno aprenda, é muito da forma como ele descobre qual é a melhor forma dele mesmo aprender. E eu, enquanto educador, eu enquanto pai, eu enquanto mãe, eu enquanto pessoa que vai fazer a mediação dessa ação, como eu posso demonstrar que essa descoberta é um aproveitamento e um potencial que tira aqueles olhares do menos, que tira aqueles olhares que dizem que não é permitido, que não pode. É disso que se trata a nova pedagogia, a pedagogia 2020. E se ela puder ter um contexto sistêmico, se ela puder envolver a educação e a espiritualidade, que são pontos que conectam, que tratam de virtudes e valores, e não de dogmas e catequizar ninguém. Simplesmente uma pedagogia que olha além, uma pedagogia que observa, uma pedagogia que tira do movimento para o menos e que leva no movimento para o mais. É sobre isso que esta pedagogia tanto fala, e que dentro da sua casa você possa explorar cada vez mais as suas descobertas para ter um olhar mais amplo para as descobertas do que com você caminham. É um imenso prazer, é com muita gratidão que essas gotinhas em florais em homeopatia sistêmicos vão chegando ao conhecimento e pouco a pouco, ao olhar e ao aplicá-las na grandeza do nosso fazer, do nosso dia a dia, a gente vai ganhando um movimento com mais profundidade, que vai nos elevando e levando para um outro lugar. Gratidão e até a próxima.